Jornal da Rede Alesp conversa agora com a advogada Lúcia Benito. Ela é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB São Paulo. Vai falar com a gente sobre a inclusão de alunos com deficiência nas escolas. Bom dia, doutora Lúcia. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, agradeço o convite. Doutora, então como é que está o nosso estado de São Paulo com relação a essas leis que asseguram o direito das pessoas com deficiência nas escolas? Bom, a legislação brasileira, ela é avançada das pessoas com deficiência e isso também inclui a legislação aqui do estado de São Paulo. Porém, na prática, ainda encontramos baixa efetividade no cumprimento dessas normas. O que é preciso é implementar as normas já existentes, sem retrocessos ao que já foi conquistado até hoje, como, por exemplo, o projeto de lei 529 de 2020, que está em tramitação, que ele visa excluir a isenção de IPVA para pessoas com deficiência visual, mental ou autista, que já são pessoas que já enfrentam inúmeras dificuldades e obstáculos no acesso ao transporte público e livre circulação e necessitam desse transporte próprio no dia a dia. Doutora, eu queria que a senhora fale, Jeremias falando aqui, é um prazer recebê-la, falar um pouquinho mais dos direitos da criança com deficiência, especialmente nas escolas, porque muitas vezes os próprios pais não conhecem. Certo. Primeiro, o que a gente precisa entender é que a inclusão ela vai muito além das reformas arquitetônicas ou fala de recursos multifuncionais. A gente precisa inicialmente romper as barreiras atitudinais, de comunicação e procedimentais. Eu acho que esse é o primeiro passo e é um direito garantido da criança com deficiência, porque o aluno ele precisa ser protagonista da sua aprendizagem. Então, se os pais eles souberem que o aluno ele precisa ser respeitado na sua singularidade, valorizado nas suas habilidades, esse já é o primeiro passo. Agora, quando a gente fala em direitos básicos em relação à inclusão, a gente pode estar falando sobre o atendimento educacional especializado, que ele deve ser ofertado de forma complementar ou suplementar, e não de forma substitutiva. Outros direitos é a disponibilização de comunicação alternativa, aumentativa, se for o caso, profissionais suficientes à garantia da acessibilidade ao conteúdo ministrado dentro da sala de aula, materiais didáticos também adaptados, acompanhante especializado nesse contexto escolar, entre outros direitos. Doutora, tramita aqui também na LESP um projeto de lei, o 463 de 2019, que tem a proposta, então, de assegurar ao aluno deficiente uma prioridade na matrícula numa escola pública próxima à sua escola. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão, se existe em âmbito federal algo relacionado também próximo a esse PL aqui da LESP e como funciona essa questão de matrícula hoje em dia nas escolas públicas. Bom, nós temos a Lei Federal 7853, de 89, que foi uma lei que criou a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, regulamentada pelo Decreto 3298, que traz a matrícula obrigatória, ou seja, compulsória, nos cursos regulares, tanto em escolas públicas e privadas, para as pessoas com deficiência. E, além disso, nessa própria lei federal, a gente também tem o artigo 8º, que prevê como crime a recusa de matrícula do aluno com deficiência. Temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 53, se eu não me engano, que traz a obrigatoriedade do acesso à escola pública e gratuita próxima da residência do aluno. Ou seja, o aluno com deficiência ele já tem garantido o acesso obrigatório da matrícula em escolas públicas próximas de sua casa. Então, eu entendo que esse projeto de lei que está tramitando ele é interessante, mas a gente já tem uma previsão legal a respeito desse assunto, A questão das matrículas das crianças com deficiência nas escolas públicas, a gente tem observado um aumento significativo desse número de alunos a cada ano, e isso é muito positivo. E, inclusive, até queria citar um dado aqui da plataforma da base de dados da Secretaria do Direito das Pessoas com Deficiência, aqui do Estado de São Paulo, que cerca de 1,54% do total de alunos matriculados no Estado são alunos com deficiência. Ou seja, de 60 mil alunos, e a sua grande maioria com deficiência intelectual ou autismo. Então, essa é uma informação muito importante, porque a gente vê que cada vez mais esses alunos estão, de fato, sendo integrados na sociedade.
Doutora, quando a gente fala em integração, eu acompanhei um caso interessante aqui na Assembleia Legislativa, que um grupo de estudantes que tem uma escola para surdos específica, né? Eles, salvo engano, eles passariam para o ensino médio e não teria mais a escola próxima, né? E aí eles falaram para a gente, inclusive gestualmente, né? Conversei bastante com eles, e eles falaram, olha, ao contrário do que muitos possam pensar, no nosso caso, a integração não é colocar a gente junto com alunos que não, os tais não, ou seja, que não são surdos, né? Existe casos específicos assim, porque em que eles preferem estar entre eles, como no caso dos surdos, porque eles conseguem aprender. Eles dizem o seguinte: olha, a gente numa escola que eles dizem que integra a gente não tem, na prática a gente acaba não aprendendo porque a professora passa a matéria e a gente não tem um tradutor, tem um nome específico e a gente acaba sendo prejudicado. Eu queria que a senhora explanasse sobre isso, se existem esses casos. Então, na verdade, o que acontece com os alunos surdos, né? É obrigação da escola fornecer o intérprete de Libras. Porque o aluno surdo, primeiro ele aprende Libras, para depois ele aprender o português. Né? Então, muitas vezes as pessoas elas não entendem isso, eles precisam primeiro aprender Libras. Então, quando eles são inseridos no contexto escolar, obrigatoriamente, essa é a obrigação da escola em fornecer esse intérprete, ele faz parte do conteúdo para que esse aluno seja incluído. Por isso que eles preferem estar na comunidade, porque se eles não têm essa adaptação necessária para eles compreenderem o que está sendo dado, né, e trabalhado dentro desse contexto escolar, eles acabam se restringindo à comunidade. Então, eles preferem escolas que sejam só para surdos, né? E a gente quer justamente o contrário disso, porque a nossa legislação, ela prevê essa obrigatoriedade. O que precisa é o cumprimento. A gente precisa efetivar essas normas legislativas para que eles tenham todo o aparato necessário para estar, de fato, incluídos, né? Nós queremos não só a integração, mas sim a inclusão desses alunos em todos os ambientes. Doutora, eu também queria entender, agora nós tivemos no estado de São Paulo o retorno das aulas não presenciais, uma parcela, logicamente, e conforme foi anunciado, uma conversa entre a diretoria, os pais, enfim, para questões de recuperação, principalmente, enfim. A família que tem um deficiente, seja físico ou intelectual, e ele não conseguir que o aluno volte, seja enquadrado aí neste número, nessa demanda, como é que ele pode fazer? Tem algum órgão que ele pode buscar? Sim, o Ministério Público. O Ministério Público Estadual está aberto para receber qualquer tipo de denúncia relacionada às pessoas com deficiência. Então, caso a família, a pessoa com deficiência se sinta lesada, né, não tenha o apoio necessário, não tenha os recursos adaptados, né, para que esse aluno consiga acompanhar as aulas, recuperações e tudo mais, o Ministério Público Estadual é o caminho ideal para fazer essa denúncia. Agora, doutora, a gente está falando do lado do aluno, né, da criança, da inclusão desses alunos, e do lado da escola. Como a escola deve se comportar, ou como o sistema educacional deve se comportar nessa inclusão verdadeira, né, das crianças na sala de aula? Bom, todas as escolas elas devem estar preparadas, sem nenhuma exceção, para receber crianças, jovens e adultos com deficiência. Isso a gente tem a previsão na nossa Constituição Federal, que a educação ela deve ser integral, né, no ensino regular, e a oferta do atendimento educacional especializado ele deve ser sempre complementar ou suplementar. Então, nós temos uma política nacional de educação especial, que é na perspectiva da educação inclusiva, que traz todas as metas e exigências que as escolas devem fornecer. Então, isso vai desde dos materiais adaptados, dos profissionais, né, o que é necessário, o investimento da capacitação desses profissionais para que eles possam estar preparados para o atendimento desses alunos, é muito importante. Então, como eu falei no início, não adianta ter só uma sala multifuncional para que sejam atendidos. Esses alunos eles precisam receber todo o atendimento e todas as adaptações e apoio necessários para eles se desenvolverem e terem um aprendizado como os outros alunos têm deficiência. Então, não existe nenhum tipo de exceção da escola falar, olha, eu não estou preparada, eu não tenho profissional preparado para isso não existe. Todos os alunos, independente de se tenham deficiência ou não,
tem esse espaço garantido e o direito à educação. E, doutora, se justamente essa questão acontecer, que a senhora falou, né, de alguma escola argumentar que não tem condições ou não tem profissional, ou qualquer outro tipo de argumento, volta também a questão de acionar Ministério Público e afins? Sim, então, nós temos os conselhos municipais dos direitos das pessoas com deficiência, que são órgãos próprios, né, para receberem essas denúncias. O Ministério Público, a Ordem dos Advogados, através das comissões dos direitos das pessoas com deficiência, seja no âmbito estadual quanto nas subseções, que são nos municípios do estado. Todas essas estão preparadas para receberem esse tipo de denúncia e exigir, né, que cada órgão, que cada escola cumpra o que é determinado. Conversamos com a advogada Lúcia Benito, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB São Paulo. Muito obrigado pela sua colaboração, doutora. Obrigada, doutora. Eu que agradeço.